Oi, muito bom dia, nossos amados irmãos, nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos alunos da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Teresópolis. É com muita alegria que hoje nós vamos estudar uma lição dessa revista que estamos estudando, Os Reis e os Profetas de Israel. E vamos dar sequência, vamos para a lição de número 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Um tema intrigante, interessante, que nós vamos falar aqui. Para quem quiser, nós temos material da Convenção Batista Fluminense para você poder se aprofundar. Lição 6, para quem está acompanhando na revista física, página 65. Na digital tem outra numeração. Mas vamos falar um pouco sobre isso hoje, vamos ter um tempo para a gente refletir sobre isso. Nós temos aqui a estrutura da lição, em que nós temos 4 tópicos. Você pode acompanhar na revista, você vai ver que o tema 1 é prosperidade material e miséria espiritual. O segundo é degradação total. O terceiro, o juízo de Deus. E o quarto, uma conclusão. Mas vamos para o nosso texto base, para que nós possamos, já de imediato, já entrarmos na lição de uma maneira rápida e objetiva. Nosso texto base está em 2 Reis 16, versículo 3. Vou ler aqui. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Esse texto, ele curiosamente está falando sobre um rei de Judá. Os reis de Judá tiveram um caminho um tanto quanto diferente dos reis do norte, dos reis de Israel. E nós vamos entender por que foi falado isso. Porque andou no caminho dos reis de Israel. Um rei de Judá andou no caminho dos reis de Israel. Por que ele quis dizer isso? Por que a gente colocou isso? E colocando de uma outra maneira, qual que é o caminho dos reis de Israel? Você sabe dizer? Você sabe qual que é o caminho dos reis de Israel? E por que no texto em que fala de um rei do Reino do Sul, ele faz essa comparação, esse comparativo? Por que os reis de Israel têm esse carimbo, essa pecha de que eles andavam num caminho estranho? É o que nós vamos estudar hoje. Nossa lição fala exatamente sobre isso. Queria iniciar recuperando a história do povo de Israel. Nós temos a época dos patriarcas, em que depois existe todo o tempo do Egito, o tempo da escravidão, e depois começa toda uma história que começa no Êxodo e segue nas conquistas de Josué, o tempo dos juízes, o reinado de Saul, o reinado de Davi e Salomão, que é chamada época de ouro da monarquia de Israel, o momento em que Israel era a maior potência do mundo conhecido. Era uma nação muito próspera, era uma nação militarmente forte, ou talvez imbatível, era uma nação estruturada em vários aspectos. Era a época de ouro. E, em sexto lugar, nós temos Roboão e a divisão dos reinos. Certamente você se lembra da lição passada, domingo passado, em que nós vimos que Roboão, ele de certa maneira, ele provocou uma rebelião, uma cisão, uma dissidência em Israel. E houve uma divisão em que 10 tribos ficaram no norte e 2 no sul. E nós temos um mapa que explica um pouco dessa questão. Aqui você tem um mapa que é o reinado de Saul e de Davi. Na época de Saul e Davi, Israel era mais ou menos nesse formato aqui. As 12 tribos estavam espalhadas nesse território. A capital era a cidade de Hebron, e nos tempos de Davi ele moveu a capital para Jerusalém. Dessa maneira ele começou a entender que essa era a distribuição das tribos. O reinado de Salomão, no mapa maior, foi estendido. Algumas áreas circunvizinhas foram anexadas ao reino. Como eu falei, foi a melhor época, a melhor fase. E por fim, a divisão ficou desse jeito. O reino de Judá, um pouco ao norte de Jerusalém era a fronteira, até para baixo, até todo
a parte do sul, que reunia as tribos de Judá e Benjamim. E no reino de Israel nós temos toda a parte norte, que englobava as outras 10 tribos. Ficou assim depois da divisão de Roboão. Dessa maneira, nós vemos que Roboão ficou nessa parte. E quem que começou a reinar no reino do norte? Foi uma pessoa que foi importante no reinado de Salomão. E ele recebeu uma profecia de que pela desobediência e idolatria de Salomão, pela arrogância e prepotência de Salomão, haveria, infelizmente, uma divisão. Já foi predito isso antes mesmo de Roboão ter uma atitude arrogante, insolente, de repudiar o que o povo estava falando de uma maneira legítima para ele. Então nós vamos entender quem é esse personagem, Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Ele era um oficial de Salomão. Era uma pessoa de alta estima. Ele teve uma promessa, como eu falei, ele recebeu uma profecia, acompanhada de uma condicional, uma responsabilidade. Mas ele deixou-se dominar pela insegurança. Inaugurou a marca da idolatria dos reinos do norte. Teve um fim desastroso. Vamos aos textos bíblicos para a gente entender. Jeroboão é um personagem chave para você entender por que começou da maneira errada e se perpetuou até a dissolução total, até a derrocada total do reino do norte. Vamos entender o que é esse personagem, o que aconteceu com ele. Você pode acompanhar em 1 Reis 11, do 26 ao 34. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Ele era o superintendente da tribo de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova. E os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Simbolicamente, claro, que as 12 tribos de Israel. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Nós conhecemos a história de Salomão. Salomão se deixou levar, se deixou corromper e até certo ponto depravar, por conta de muitas mulheres, muitos casamentos que ele teve. A maioria deles eram políticos, diplomáticos. Muitas mulheres que Salomão teve, e isso chama a atenção, a quantidade dos textos bíblicos, não é exatamente por uma questão, apesar de não ser uma questão fechada, não é somente por uma questão dele, de bel prazer pessoal, de uma questão como se fosse uma tara de Salomão ter um monte de mulheres, mas também eram acordos políticos. Era comum naquela época se casar com a filha de um rei que se fazia o acordo e levar outras concubinas ou outras esposas juntas. As mulheres eram consideradas para muitos um patrimônio. Haviam presentes, trocas, e Salomão, infelizmente, entrou nessa vibe, nessa condição de se casar e receber esses presentes, que se tornaram presentes de grego. A palavra de Deus, a lei que foi dada ao povo, dizia para não fazerem esses tipos de casamento. E Salomão não só fez, como também para agradar a essas mulheres começou a praticar rituais
e questões para agradar as suas esposas, mulheres, a rainha, que era filha de Faraó, e aquilo tudo, começou a praticar cultos estranhos. E foi enveredando pelo caminho da idolatria até que chegou numa condição lamentável. E isso desagradou muito ao Senhor Deus, que tinha dado tanta coisa para Salomão, concedeu a ele uma sabedoria nunca vista, nem antes e nem depois dele. O Senhor que o presenteou de uma maneira tão especial, Salomão se voltou contra o Senhor. Então, Deus já tinha determinado que iria retirar o reinado da casa de Salomão. Mas por amor de Davi, ele não ia exterminar com a descendência real de Davi. Então, o que aconteceu foi que Deus viu em Jeroboão alguém que poderia ser o rei desse novo formato. Não era o plano inicial, digamos que não era a questão em que Deus tinha colocado, tinha vislumbrado como a questão primordial para Israel. O plano de Deus era um reino unido. É claro que Deus, na sua presciência, sabia de todas as coisas. Jeroboão foi essa pessoa que fluiu dessa maneira, e a gente pode acompanhar em 1 Reis 12, 1-4. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-os ainda no Egito para onde fugir diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Na época que foi feita a consulta a Roboão, eles mandaram chamar quem? Jeroboão. Jeroboão estava foragido no Egito. Por quê? Jeroboão foi um dos únicos que ousou contestar Salomão. Salomão tinha tanta glória, tinha aquele passado formidável, mas muita gente estava vendo que Salomão estava se perdendo. Jeroboão, como diz naquele texto que a gente deu, levantou a mão contra o rei. Levantar a mão é um sentido de confrontá-lo, de apontar os problemas, os erros e até mesmo os absurdos que estavam acontecendo. Então ele foi ameaçado por Salomão e ele foge para o Egito. Então mandaram chamar Jeroboão, achando-se ainda no Egito para onde fugir diante do rei Salomão. Voltou do Egito porque mandaram chamá-lo. Veio por Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O propósito, a ideia do povo não era se separar. Era dizer o seguinte: alivia, retira. Os últimos atos, os últimos anos de Salomão foram muito pesados para nós. Salomão fez muita bobagem, digamos assim. Salomão fez muita coisa errada. E por isso ele aumentou o quê? Os impostos, os tributos. E o povo estava sofrendo, estava gemendo para pagar os caprichos de Salomão. Então, eles queriam servir, eles queriam melhorar a situação para manter a paz e o reino todo unido. E Roboão, infelizmente, aconteceu o que nós já sabemos. Ele se consultou com os anciãos que disseram para ele: olha, faz o que o povo está pedindo. É importante. Eles têm razão. Mas Roboão foi consultar os colegas dele, aqueles que cresceram na facilidade, aqueles que cresceram num ambiente de riqueza e opulência, cresceram com um conforto extremo, cheio de mimos. Um monte de garoto mimado falou para Roboão: não, fala para esse povo que você vai apertar eles mesmo. Então houve a revolta. Jeroboão então foi eleito nessa revolta o rei do norte. Infelizmente aconteceu isso. E os reinos do norte foram marcados por conspirações. Vamos ver qual foi o fim de Jeroboão. E por que isso? Jeroboão, ao firmar o seu reino no norte, entendeu que se o povo descesse para adorar em Jerusalém, poderia querer voltar para o reino do sul, querer regressar ao reino do sul. E tem um texto que diz: eles vão me matar. Eu vou perder o reinado. E Jeroboão, em vez de consultar ao Senhor, o Senhor falou para ele através daquele profeta: se você seguir os meus caminhos, eu vou te estabelecer o reinado. Mas se você não seguir, eu te expulsarei da minha presença. Essa que era a condicional. Aqui nós temos o final melancólico de Jeroboão. 1 Reis 15, 27 ao 30. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu Baasa em Gibeton.
que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. Matou, pois, Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e fez pecar a de Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Jeroboão, com medo que o povo se voltasse para o templo, e voltasse para Jerusalém, e voltasse o coração para o reino do sul, criou 2 bezerros de ouro, igual aqueles que Arão fez no deserto, e disse: ó Israel, esses são os deuses que te tiraram do Egito. E criou uma adoração, criou um culto, criou um ritual para aqueles 2 bezerros. Olha que coisa absurda. E Jeroboão começou uma nova política de idolatria total no reino do norte. E o Senhor fez com que Baasa conspirasse contra ele. E Baasa, como diz aqui, matou tudo. Matou ele, os filhos, a família toda e tudo que tinha fôlego. A gente entende que até os animais morreram. Matou tudo, dizimou tudo. E Baasa assume o reino. Mas será que Baasa se converteu ao Senhor? Se voltou para o Senhor? Vamos ver aqui. Todos os reis do norte, de Jeroboão até o último rei, todos foram idólatras. Nenhum serviu ao Senhor de fato. Você pode ter alguns momentos de alguns lampejos de arrependimento. Através do ministério de Elias e Eliseu, alguns reconheceram erros em algum momento. Alguns podem ter até diminuído a idolatria, mas nenhum deles retirou aqueles 2 bezerros de ouro que Jeroboão instituiu. Todos eles seguiram o mesmo cenário de insegurança, de uma questão política, criar uma idolatria com medo que o povo se voltasse para o sul. E eles mergulharam toda a nação em trevas espirituais e degradação moral. É impressionante como o reino do norte ficou de uma maneira tão ruim. O reino do sul, como a gente vê no ministério do profeta Jeremias, por exemplo, eles também foram idólatras. Mas nós tivemos muitos bons momentos no sul. Tivemos muitos reis bons. Tivemos muitos reis que serviram ao Senhor de todo o coração, como Asa, Ezequias, Josias, Uzias, na maior parte do tempo, vários outros que eu poderia falar aqui. Tivemos bons reis em Judá, que serviram ao Senhor. Alguns diz na palavra, serviram ao Senhor de todo o coração. No reino do norte, infelizmente, foi dessa maneira. Alguns dizem que as crônicas dos reinos do sul dão uma amenizada. E quem escreveu o livro dos reis dá uma fermentada na situação das coisas ruins. Mas o fato é, os registros que estão lá são fidedignos. Então, a palavra do Senhor mostra que assim eram os reis do norte. E também eles marcaram o reino por traições e conspirações. A gente já viu que Jeroboão, o primeiro rei do norte, foi morto por uma conspiração de Baasa. É certo que foi um instrumento do Senhor para juízo, mas começou logo na primeira transição uma conspiração. E ficou por isso mesmo? Não. Você vê que tem uma série de conspirações, de assassinatos de reis, de golpes, de dizimar a família toda e começar uma nova dinastia. É impressionante como tem conspiração no Reino do Norte o tempo todo. No Sul também teve, mas uma quantidade infinitamente menor. E o simbolismo de Jezabel, que a gente vai ver aqui mais tarde, como que isso é algo seríssimo. Vamos começar aqui para falar das conspirações em 1 Reis 16, 8, 13. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, aquele que matou Jeroboão, o filho dele, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão da metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, Zinri matou o filho de Baasa para reinar no lugar dele.
E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Matou todo mundo, toda a descendência. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Matou o filho de Baasa, que era o rei, reinou por 2 anos, matou a parentela toda, matou até os amigos. Não sobrou nem para a vizinhança, nem para os colegas dele, nem para os camaradas, para os parceiros, matou todo mundo. E assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falaram pelo ministério do profeta Jeú. Deus manda um profeta para confrontar Baasa. Você matou Jeroboão e você continua adorando aqueles bezerros de ouro e levando todo o povo a adorar os bezerros de ouro. Para com isso. E eles continuavam. Até que alguém matou o filho de Baasa e toda a descendência, os amigos todos, como nós vemos aqui. Por todos os pecados de Baasa, os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e com o que fizeram pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. É realmente terrível, é deplorável. Continuando, Zinri assumiu. Em 1 Reis 16, 15 ao 19. Olha como é que a coisa continua. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e os povos estavam acampando contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. Não deu nem tempo de completar mais do que uma semana. 7 dias o povo destituiu Zinri e colocou Onri, que era o capitão da outra metade do exército, como rei. E subiu Enri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao passo da casa do rei e queimou-a sobre si. E morreu. O cara botou fogo nele mesmo e na casa. É mole? As histórias dos reis de Israel. E vai continuando. Por causa dos pecados que cometeram, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. 7 dias, Zinri conseguiu irritar ao Senhor, adorando os bezerros de ouro. E foi 7 dias o tempo do reinado dele. Para você ver a instabilidade, como eles mergulharam em trevas. E não para por aí. Se você for lendo, o capítulo 16 continua conspiração atrás de conspiração. Morte, traição o tempo todo. Quanto aos mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas do rei de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Eles destituíram Zinri e levaram Onri, mas não satisfeito, metade do povo não concordou e queria que o rei fosse Tibni. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. É confusão em cima de confusão. E continua, tudo por causa da desobediência, da idolatria. Aqui para você ver uma situação em que uma promessa, uma questão, lá da época de Josué, quando Josué derrotou Jericó. Você conhece a história da queda das muralhas de Jericó, como Josué conquistou Jericó e a ordem do Senhor é destruir totalmente Jericó e não reedificá-la. E Josué falou: se alguém tentar reconstruir essa cidade, às custas do seu filho mais velho, que vai iniciar, e às custas do filho mais novo, ele vai colocar as portas da cidade. E olha o que aconteceu. Tinha que ser nessa época, 16:34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, que o Senhor tinha ordenado para ninguém edificar. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho de Nun. Josué, sucessor de Moisés, profetizou isso. E esse Iel, de teimoso, foi reconstruir Jericó e, infelizmente, o preço foi quando ele começou a edificação, seu filho Abirão, o primogênito, faleceu. Quando ele botou essas portas, foi agora eu vou inaugurar a minha obra, essa cidade, morreu o outro filho dele, Segube. Que tristeza, que tragédia. E vai continuando, continua com
os problemas. A gente falando de Onri, e Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Depois desse monte de confusão que a gente vai vendo, Onri, que foi um rei muito ruim, surge a figura de Acabe. É para acabar de vez com tudo. Acabe. Vamos ver como é que ficou a situação depois de Acabe. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouca coisa. Essa confusão toda. Acabe conseguiu ser mais maligno do que todo mundo. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquela história dos bezerros de ouro, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi a serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria, a capital do reino do norte. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Acabe conseguiu ser pior que todo mundo. Se casou com Jezabel, uma princesa dos fenícios, dos sidônios, que adoravam a Baal. O pai dela, o rei local, se chamava Et-Baal, para você ver, devia ser um rei extremamente devoto a Baal. E Acabe começa um tempo de uma idolatria pior que existe, uma idolatria depravada, uma idolatria terrível, muito pior do que só a questão dos bezerros de ouro, que já era muito, muito terrível por si só. Baal era uma divindade antiga, criada pelos sidônios e fenícios, que eram um deus das colheitas, da prosperidade e da fertilidade. Baal exigia sacrifícios de animais para se apaziguar. E, em alguns momentos, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Vamos ver aqui nos textos bíblicos. Fala sobre isso. Baal levava a todas as cerimônias, todos os cultos, a orgias, a depravações, por ele ser o deus da fertilidade. Os sacerdotes faziam coisas terríveis, horríveis. E começou esse tempo de degradação moral. Aqui temos um versículo daquela passagem do confronto de Deus, o verdadeiro Deus, com o falso Deus Baal. Que Elias... Vamos fazer um desafio aqui, mas só para a gente ver. Os sacerdotes de Baal, e eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramar sangue sobre si. Os sacerdotes se cortavam, se retalhavam, se mutilavam, para jorrar sangue nos altares de Baal. Uma coisa demoníaca, uma coisa terrível. E Acabe traz isso para dentro do reino de Israel, do reino do norte. Jeremias 19,5 falando sobre Baal, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. O Senhor falando. Vocês trouxeram um Deus que exigia sacrifício dos filhos de vocês. Vocês tiveram coragem de queimar os filhos de vocês em fogueiras em homenagem a Baal. Que coisa mais sem noção. Que coisa totalmente pervertida, maligna, perniciosa. Esse era o estado que Israel foi levado. Por esses reis que desobedeceram, se desviaram completamente. E Acabe que conseguiu chegar no fundo do poço dessa maneira. Até que o povo estava tão cego, servindo a Baal. Israel, o reino do norte todinho, servia a Baal por um mandado de Acabe. Deus levanta o profeta Elias, que faz o desafio do Monte Carmelo, como eu falei ali. Vamos ler um início e o fim desse desafio. Você pode ler depois, em 1 Reis 18, é um texto interessante para quem não conhece, ou quem quer relembrar. Nós teremos uma lição só sobre isso. Não vou aprofundar demais, mas faz parte desse entendimento todo, dos caminhos do rei de Israel. O desafio do Monte Carmelo 1, 18 e 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel ao Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá.
450 de Baal e 400 de Azerá. 850 profetas bancados, sustentados pelo rei Acabe. Por quê? Que comem da mesa de Jezabel. Tem noção do que é isso? Um refeitório, eu consigo imaginar um refeitório perto do palácio que Jezabel sustentava todos aqueles sacerdotes, aquele pessoal altamente depravado que fazia aqueles rituais terríveis, orgias. Tinha aquele pessoal todo comendo na mesa real, sendo tratado, mimado de toda maneira, paparicado, como se fossem os tais. Esse era o estado. E Elias manda reunir todo mundo lá em cima do Monte Carmelo. Vamos subir em cima do monte e vocês vão fazer uma coisa. Quero ver Baal mandar fogo sobre o sacrifício de vocês. E eles se cortavam, se rasgavam todos, ficaram horas fazendo isso e nada. Elias simplesmente, agora sai todo mundo, restaurou o altar, mandou encher de água, até transbordar de água, num tempo de seca. Mandou encher tudo de água e mandou assim: responde-me, Senhor. Só para terminar, assim, só o finalzinho, uma parte importante. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. E ele lambeu a água que estava no rego. Foi um fogo tão intenso que queimou tudo instantaneamente. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Algo tremendo que Deus fez. Aí você pode imaginar, agora sim. Agora que Deus mostrou o seu poder, mostrou quem Ele é, um milagre patente na frente de todo mundo, agora eles vão abandonar Baal e vão esquecer disso, vão servir só ao Senhor, o único verdadeiro Deus. Jezabel mandou perseguir Elias, e é uma história que muitos conhecem. Continuou, e o povo, muitos deles seguiram, continuaram seguindo a Baal. Uma coisa que não dá para entender. O povo deixou de seguir e adorar a Baal? Não. Somente com o rei Jeú, que foi o rei depois de Acabe. O reinado de Acabe durou de 871 a.C. a 852 a.C. Já o reinado de Jeú durou de 842 a 814. Você tem pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos em que a adoração a Baal continuou como algo oficial, chancelado por Acabe. Com o braço direito de Jezabel, mas o rei Acabe chancelando isso. Depois do desafio do Monte Carmelo, o povo continuou servindo a Baal. Dá para entender uma coisa dessas? Jeú foi usado por Deus para limpar a nação de Baal. Vamos ver aqui. 2 Reis 10, 20 ao 28. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene, e a apregoaram. Jeú assumiu, Acabe morreu de uma forma trágica, conforme tinha sido previsto. Jezabel também morreu de uma maneira trágica, como também já tinha sido previsto, e Jeú assume. E Jeú espertamente mandou convocar uma assembleia solene, uma adoração, um culto, uma festa a Baal. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. O templo de Baal estava com todo mundo, uma festa gigantesca. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens. Então, ele falou: tem certeza que não tem nenhum profeta do Senhor aqui, não? É só de Baal? Quando ele se certificou que era só de Baal, separou aqueles 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida deles. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os,
não escape nenhum, e os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. E Jeú espertamente criou uma armadilha e dizimou os profetas e os servos fiéis, digamos assim, de Baal. Matou todo mundo, exterminou, derrubou o templo, queimou tudo e falou: agora acabou. Não tem mais essa adoração a Baal. Mas aí a gente pode pensar, então Jeú se voltou para o Senhor. Ele tirou Baal, mas infelizmente ele continuou com aquela adoração aos bezerros de ouro. Continuou no chamado caminho dos reis de Israel, um caminho idólatra. O povo difícil que não aprende. Muitas vezes parece até a gente. E vamos lá entender um pouco dessa personagem chamada Jezabel, que era a filha de Etbaal, que se casou com Acabe e se tornou a rainha de Israel, do reino do norte, e era uma pessoa que fazia tudo por Baal. Filha de Etbaal de Tiro, rei dos fenícios, instituiu a adoração a Baal. Perseguiu os profetas do Senhor. Conhecida por ser maligna e abjeta. Foi a arquiteta da tramóia da vinha de Nabote. Foi um golpe. Acabe viu uma vinha em frente ao seu palácio. Eu queria essa vinha. Foi lá falar com Nabote. Eu queria comprar a sua vinha. Ele falou assim: eu não vendo. Isso é herança da minha família, não vendo. Jezabel chega em casa, Acabe está todo amuado na cama, caído, aquele crianção lá na cama, meu Deus, melancólico, não consigo comprar vinha. E Jezabel falou: você não reina? Fizeram uma falsa acusação, mataram Nabote e Acabe tomou a vinha na mão grande. Mas Jezabel que tramou tudo, que fez toda essa tramóia. E o espírito de Jezabel, o que isso significa? Jezabel foi uma personagem, mas a Bíblia nos mostra que isso não é somente algo que aconteceu naquele momento. Ela personifica de alguma maneira, ela simboliza um espírito de manipulação. Ele age com manipulação, sedução e controle, associada a feitiçaria, imoralidade sexual e rebelião contra a autoridade divina. Também age com mentira, fofoca e chantagem emocional para subverter a autoridade da igreja. O espírito de Jezabel é algo que é real. E onde mais aparece Jezabel na Bíblia? Alguém sabe? Onde que aparece? Aqui tem uma imagem de uma dessas novelas aí, né? Romanceada, tudo com licença poética, mas Acabe e Jezabel, numa imagem aqui. Jezabel aparece na carta à igreja em Tiatira. Vamos ler esse fragmento do livro de Apocalipse? Uma das igrejas da Ásia Menor, da qual foi endereçado a carta geral do Apocalipse. E um trecho da carta foi para a igreja de Tiatira. Vamos ver o que ela fala. Apocalipse 2, 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Igual Jezabel fazia lá com o reinado de Israel, na igreja de Tiatira. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Como o povo também, depois daquela demonstração do poder de Deus, não se arrependeu. Há porém numa cama, e sobre os que adulteraram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga eu vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer,
e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma demonstração de que a igreja pode, de modo sorrateiro, ceder à manipulação, aos encantos e à sedução de Jezabel, a igreja de Tiatira foi alertada que deveria se arrepender e deveria sair daquele estado de manipulação, um estado de idolatria e perversidade. É importante a gente entender que até hoje existe, infelizmente, um espírito de sedução, de manipulação, que às vezes está presente em alguns lugares. Se nós não vigiarmos, não guerrearmos com as armas da luz, com as armas que o Senhor nos deu, à luz da sua palavra, muitas pessoas têm o risco de se envolver com esses ardis. Então esteja atento a isso. E essas lições, não é só para estudar história. Quando eu falo historinha, não é nada desmerecendo, mas eu estou querendo dizer que não é só uma história que você tem um valor de algo que aconteceu, mas tem aplicabilidade para hoje. Você pode aplicar os princípios, os ensinamentos, as lições hoje. É o que nós vamos fazer. Seguindo isso, nós temos o ministério profético, ele continua. Elias e Eliseu. Vamos ler em 2 Reis 17, 13 e 14. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos, e os meus estatutos, conforme toda a lei que eu ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Nós temos Jeroboão sendo advertido por um profeta, temos Baasa advertido por um profeta, temos o rei Acabe advertido por profetas, nós temos Zinri, todos aqueles reis advertidos por profetas. Nenhum deles deu ouvido verdadeiramente a tudo que eles falavam, a se converterem totalmente ao Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não adianta tirar um ídolo ou outro e continuar com outros. Não existe serviço a dois senhores. Então, a idolatria te leva a você adorar o que você está idolatrando. E muito se engana quem pensa que é só estátua, que é só deuses como Baal, que hoje em dia muita gente nem sabe o que é isso. Uma idolatria pode ser ao dinheiro, pode ser isso, a sensualidade, pode ser a bens materiais, pode ser a sua carreira profissional, pode ser até coisa boa, pode ser até a sua família, pode ser até o seu ministério. Muitas pessoas fazem ídolos, deuses. Nós mesmos, nós também, temos que vigiar muito. Tudo que compete com a atenção que nós damos ao Senhor se torna um ídolo, vira idolatria. E isso é seríssimo. Todos nós temos que sondar o nosso coração continuamente, para não deixar espaço para idolatria. Porque como a Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. É importante não dar lugar à idolatria. E vimos todas essas encrencas aí do reinado de Israel. Quais foram as consequências disso? Isso aqui é uma imagem que eu gostei. A pessoa empurra uma pilha, mal sabe ela que no final vai empurrar, ela também vai esmagar ela aqui no final. As consequências disso. Vamos ler em 2 Reis 17, 18 e 19 e vou dar sequência em outros versículos aqui em mais 2 slides. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor Deus. Antes, andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu na mão dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, como nós vimos. E Jeroboão, o quê? Apartou a Israel de seguir o Senhor. Lembra da história dos 2 bezerros? Desde o início. E os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Todos os outros reis tiveram a oportunidade de sair também dessa situação. E não saíram, continuaram, não se apartaram dos erros, do absurdo que Jeroboão criou. E continua. Até que o Senhor tirou Israel diante da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas.
os profetas: assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até ao dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarfaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Se formou o povo de Samaria, que são os povos que é o povo samaritano. Se vê no Novo Testamento, os samaritanos é exatamente consequência disso aqui. Israel foi totalmente derrotado, dizimado pelos inimigos, pela Assíria, que fez um arraso, uma mortandade, destruição, uma queimação de tudo, e deixou uma terra arrasada. E transportou pessoas para lá, para misturar. Então, os samaritanos eram uma misturada dos remanescentes de Israel, que ainda sobraram, que ainda sobreviveram a essa mortandade toda, com esses imigrantes que os assírios trouxeram, que eram assírios e de outros povos conquistados por ele, como esses aqui, de Babilônia, Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim. Então, os samaritanos eram uma misturada. Por isso que os judeus tinham tanta separação, tinha uma questão muito forte com os samaritanos. Não, eles não são de Israel, eles são uma misturada lá. Tem um pedacinho de Israel nessa salada que eles fizeram lá. Então, é um povo que degenerou, perdeu as suas origens. Não é mais da linhagem de Israel. Então, essas foram as consequências. Destruição total do Reino do Norte. A terra se tornou uma situação de total colonização de fora, descaracterização total do povo, da cultura, da herança e do Deus que eles tinham. Acabou. O Reino do Norte acaba. Acabou aí. Terminou. Com a invasão da Assíria foi o final de tudo. O Senhor, como diz, os lançou da sua presença. Os extirpou. Acabou o reinado do norte. Esse foi o fim melancólico dos caminhos dos reis de Israel. E, por fim, vamos extrair lições disso. Como eu falei, é importante não ser só apenas história, algo que aconteceu, mas algo que a gente possa aplicar hoje. Trouxe 5 lições. Guarde isso no coração. Sonhe seu coração. Aprendizados da revista 1. Prosperidade de material não significa riqueza espiritual. Salomão estava num reinado de muita riqueza, de opulência até. Se você ler o relato do reinado de Salomão no tempo áureo, é algo fantástico. Mas Salomão entrou numa pobreza, uma miséria espiritual por conta de um coração que se deturpou. Segundo aprendizado, o salário do pecado é a morte. Todos esses reis foram vítimas de conspiração. Morreram, uns queimados, outros com faca, com espada, por quedas. Foram mortos das maneiras cruéis e sanguinárias. Todos eles tiveram seus filhos dizimados, sua parentela toda dizimada. Verdadeiros genocídios nos ambientes reais. Todos eles morreram. E por fim, toda a nação morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos uma esperança. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida em Jesus. Em Jesus nós temos a vida abundante. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida abundante em Cristo Jesus. E nele nós podemos ter a nossa esperança. Graças a Deus por isso. A idolatria corrói de dentro para fora e destrói totalmente o ser humano. Salomão começou a dar um espacinho para a idolatria e foi todo corroído de dentro para fora. Todo o reino foi corroído de dentro para fora. Até Judá foi depois, mas também foi corroído pela idolatria. A idolatria corrói, porque são falsos deuses, porque é engano, é mentira, é servir a algo totalmente falso, a algo que vai dar num caminho que vai dar no final de um abismo. Então, a idolatria corrói, deve ser totalmente retirada das nossas vidas. Milagres nem sempre levam o coração ao lugar certo. Você deve conhecer pessoas que pediram a Deus um milagre, não receberam, mas foram fiéis até o fim. Pessoas que tiveram doenças, por exemplo, não receberam o milagre, mas certamente alcançaram o maior milagre, que é a salvação e a vida eterna. Ao passo que você deve conhecer alguém que recebeu um milagre,
mas se voltou, se esqueceu do Senhor. Isso é a pior coisa que tem. Naquele desafio do Monte Carmelo aconteceu um milagre aos olhos de todo mundo. Não é aqueles que a gente fica sabendo, não. Eles viram, desceu aquele fogo que consumiu tudo ali na hora. Algo totalmente sobrenatural. E eles mesmo assim, na hora reconheceram que só o Senhor é Deus, mas não se converteram. Continuou. Precisou vir um outro rei depois para dizimar toda aquela confusão trazida pela adoração de Baal. O quinto e último aprendizado que eu gostaria de trazer nesse momento. Misericórdia antecede o juízo, mas a vinda do juízo é certa. Isso é sempre. Na consumação dos séculos também haverá juízo, haverá julgamento. Nós estamos num tempo em que nós podemos proclamar a misericórdia, o ano aceitável do Senhor, simbolicamente. Todos os reis, como eu falei, foram advertidos. Todas as pessoas tiveram a chance, ouviram. A misericórdia está disponível. Deus quer que haja restauração, arrependimento, um conserto, que se volte para os caminhos dele. Não os caminhos dos reis de Israel, mas o caminho do Senhor, o caminho verdadeiro e reto, que pode ser estreito, mas é que conduz para o lugar certo. Para, como diz lá em Jeremias, para vos dar o fim que desejais, caminhos de paz e não de mal. Esse é o caminho que devemos seguir. E que nós tenhamos sempre, estejamos sempre respaldados das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. E são infinitas, para que nós não sejamos encontrados em débito no juízo. E nós sabemos que hoje, no tempo que nós estamos, não é mérito nosso, é mérito de Jesus Cristo. Que nos firmemos e fundamentemos nele, que é o resplendor do Deus de toda misericórdia, para que sejamos livres da ira vindoura, do juízo vindouro, que andemos sempre em plenitude de vida com o Senhor Jesus. É a minha oração, que seja a sua oração nesse momento. Vamos encerrar falando com o Senhor. Senhor, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Senhor, eu te peço que essa semente venha germinar e frutificar a 100 por 1. Que cada um aprenda, Senhor, o que foi dito aqui e que possa aplicar na sua vida essas lições importantes. Que não andemos nos caminhos da idolatria, mas nos caminhos que o Senhor designou para nós. Que possamos vivenciar e jamais nos desviarmos dele. Que a Tua Palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nesses caminhos corretos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, uma satisfação. Estamos aqui. Queria que você desse like no vídeo para que essa mensagem possa impactar mais pessoas, que você possa divulgar, que você possa se inteirar das programações da igreja e que continuemos nas nossas lições da palavra e vida. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigado.